Shalom para todos os amados, um ótimo Shabat, um ótimo dia de descanso, que a palavra sábado significa descanso no hebraico. E foi o Eterno que estabeleceu o dia do descanso, mas Jesus deu uma utilidade pública muito melhor ao Shabat do que o seu povo interpretara. Porque no Shabat, no descanso, Jesus curou várias pessoas, inclusive um homem que estava no tanque de Betesda, que é chamado Casa de Misericórdia, traduzindo esse nome. Não obstante disso, tinha uma festa, mas Jesus, em vez de subir à festa, ele foi curar alguém. Muitas pessoas priorizam as festas, ao invés de ir a um hospital fazer uma oração para uma pessoa enferma, esquecendo que Deus pode manifestar a glória dele e o nome dele ser glorificado nessa visita. Mas falando de avivamento, os grandes avivamentos da Bíblia Sagrada aconteceram por causa do derramamento do Espírito, como está em Ezequiel, capítulo de número 36 e 37, que Deus tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Sem uma mudança no coração do homem, não tem como Deus colocar neles o seu Espírito. Na visão, Deus dá apenas uma ilustração. E com Jeremias não foi diferente. Não poderiam fazer ao povo de Israel o que esse oleiro fez com esse vaso. Então, lá em Ezequiel, capítulo 37, veio a palavra do Senhor a Ezequiel, filho do homem, a visão, mostrou a ele um vale de ossos secos, sequíssimos. Aquele era o povo de Israel, um povo que estava no cativeiro, espiritualmente falando, como um vale de ossos. Mas a única esperança daquele povo era a voz do Senhor. E ele enviou quem? O porta-voz, o profeta. Filho do homem, você crê que esse vale de ossos secos podem reviver? Tu o sabes. Tu o dizes. Foram as respostas do profeta Ezequiel. Na realidade, trazer alguém de volta à vida estando literalmente morto, com um ponto final, ossos secos, sequíssimos, só caveirinha. Mas Deus mostrou a Ezequiel na visão que a palavra dele faz um vale de ossos se tornar um poderoso exército. Aleluia. Talvez você que vai ouvir esse áudio, avivamento não é uma palavra motivacional, coach, nada disso. Não é fórmula de enriquecimento. Porque se assim fosse, todos os apóstolos da Bíblia, escolhidos por Jesus, ficariam milionários. Não foi assim a vida deles. Pedro, pescador, vida simples. Paulo, fabricante de tenda. E por aí vai. Voltando para isso, para a palavra avivamento, temos também o profeta Abacuque. Quitando ele, o povo num momento... Olha só, nenhum profeta da Bíblia foi levantado sem que o povo estivesse corrompido. Não havendo profecia, não havendo a voz de Deus no meio do povo, o povo se corrompe. Então o sistema estava corrompido, o povo estava corrompido na idolatria. Na maioria das vezes o povo tinha deixado o Eterno e se voltado para as culturas pagãs e em pecado. Aleluia. E principalmente os seus líderes. No livro também desse mesmo profeta Ezequiel, ai de vós pastores. Aleluia. A fraca não fortaleceu, não curou, quer dizer, deixou o rebanho de Deus de lado. Deixou de fazer o que tinha que ser feito. Então o profeta levantado nesse tempo, ele vem ser levantado contra esse sistema religioso em que nós insistimos em trazer de volta aquilo que o Eterno
demoliu. Olha só, o sistema judaico do templo, da lei, do sacerdócio levítico, porque somente os de Levi ministravam para o povo a palavra, os cânticos. Olha, pegou isso ou não? Então, na sinagoga, o judeu tinha liberdade, porque Jesus não era nenhum membro da tribo de Levi. Quando entrou na sinagoga, você vê lá, eles disputavam as escrituras na sinagoga. Então, deram para ele o rolo do livro do profeta Isaías, e justamente onde você vê hoje, capítulo 61, ele disse o quê? Olha a missão do Espírito em Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, pôr em liberdade os cativos. Tudo aquilo, fala para João, que os céus veem, tudo profético, tudo aquilo que Isaías já havia anunciado, e tudo aquilo que João havia anunciado acerca de Cristo, que vem um que é maior do que eu, tudo citação de Isaías, e inclusive até João, a voz do que clama no deserto. Aleluia. Tudo escritura. Então Jesus era a própria escritura falando do cumprimento dele, da vinda dele, porque tudo estava escrito acerca dele. Aleluia. O motivo pelo qual o evangelho que hoje recebemos de Deus, que é puramente sobre Cristo e do seu ministério, só aconteceu porque a lei, salmos e profetas anunciaram e apontaram para ele. Tudo de que sobre mim estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Agora, qual é a função de um profeta de hoje? Se ele não tiver em Atos 1:8, ser meus testemunhas, testemunhas de Cristo, como Pedro foi testemunha. E tu, Simão Barjonas, quem dizes que eu sou? Eu disse que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Querido, se você não atentar para isso, se você não entender isso, você está perdendo um precioso tempo, um tempo maravilhoso da parte do Senhor, de ser esse diferencial nesse tempo, de ser verdadeiramente um profeta. E outra coisa, profeta é aquele que conhece, que estudou as Escrituras. E eu fico, às vezes, entristecido, porque muitos ministros do Senhor hoje, a grande maioria, não se preocupa com a área do conhecimento, não faz um básico, não faz um médio, fica igual papagaio repetindo aquilo que ouve, mas não entra em profundidade com a palavra. E o que é pior, muitos não têm nem mais intimidade com o Senhor. Porque olha só, o Deus que guiou Abraão, guiou ele como? Deus deu lei, preceitos e mandamentos a Abraão. Abraão não andou sem a lei não, querido. E Melquisedeque era sacerdote? Tu acha que ele era sacerdote sem lei? Então a lei foi dada quando? Para pensar, desmilinguido. Aí Moisés foi outro tempo, outra história. Aí Deus deu por Moisés as tábuas da lei, os mandamentos. Aí Deus resolveu que, porque antes lá, Melquisedeque e Abraão, eu tenho certeza que eu vou te falar isso, escreveu na tábua do coração de Abraão, falou diretamente com Abraão, querido. Falava direto, era contato direto, era fiação. Então, o Deus de Abraão não mudou. O Deus do Éden não mudou. Ele se comunica com o homem. Ele não precisa de intermediário para falar com o homem, não. Ele é o dono de tudo, ele é Senhor. Aleluia. Kyrios, no grego. Aleluia. Adonai, como aquele judeu gritando lá na pandemia, Adonai, estava lá gritando. Então, meu querido, cada um grita ele de um jeito. É tanta confusão esse negócio acerca disso. Mas eu não estou aqui para criar confusão, porque Deus não é Deus de confusão. O Deus da Escritura, aleluia, o eterno, aquele que vive e reina, aquele que é um, aleluia, é indivisível,
Aleluia. Rabacandaraya Shúria. Quem não sabe disso ainda, não vou entrar nesse mérito, mas o avivamento, ele acontece quando a Escritura é anunciada acerca de Jesus Cristo. Quando o plano de Deus é revelado, estava oculto, mas ele foi revelado em quem? Em Cristo, no ungido do Eterno, no Mashiach, aleluia, arabaracalabaia. Glória. Então você que vai se deparar com esse áudio, faz uma reflexão. O que você espera em um culto? O povo subia a Jerusalém para participar das festas e lá era ministrado, a história era contada. Aí ele voltava só no ano seguinte para receber a instrução de novo, para guardar o que é a instrução, Torá, a instrução acerca da lei. A palavra Torá significa instrução. O povo era instruído. O povo de hoje precisa ser instruído na palavra para ter o que? Maturidade espiritual com a verdade. Não que o sistema religioso bate na tecla aí, mas infelizmente quem é de despertamento, ou melhor, quem vai despertar nesse tempo e vai estar avivado pela palavra, ativado pelo Eterno, é uma coisa. Mas tem muitos que infelizmente desperta tu que dorme, está dormindo em reuniões que não promovem conversões, confronto que não confronta o pecador. É para confrontar. Nós somos pecadores. Cada culto é uma celebração, sim, mas a palavra do Eterno, que é viva e eficaz, ela vem para confrontar. Um professor disse na sala de aula, quando você lê a Bíblia, é a Bíblia que te lê, querido. É a Bíblia que fala como é que tá a tua shalom com o Eterno, como é que tá você. E o molde é Cristo. O molde não é Pedro, o molde não é Paulo, o molde não é Tiago, porque Paulo falou, eu sou o principal dos pecadores. Jesus não pecava, querida, não pecou não, filhinho. Você está enganado, iludido. Atos dos Apóstolos tinha que ser mudado o nome. É Atos do Espírito Santo, porque foi ele, o outro Consolador, que fez a obra por intermédio de pessoas pecadoras. Mas hoje, colocaram o ministro de Deus num nível surreal, quase um semideus, semi-Elohim. Mas a Bíblia diz no Salmo que nós somos deuses. Todos os seus filhos do Altíssimo, como homem morrereis, e como príncipes haveis de sucumbir. Pegou isso ou não? Ou você é tão tolo assim? Se somos a imagem e semelhança de um Deus, filho dele, do Altíssimo. Aleluia. Somos semelhantes a quem? A Cristo que se fez homem. Pegou isso ou não? Ou você é cabeçudo? Ou você não sabe quem você é ainda? Então, quando você não sabe quem você é, você também não vai saber qual é a sua missão na Terra. Porque olha só uma pequena aula de interpretação bíblica. A Bíblia explica a própria Bíblia. Não se pega um versículo isolado da Escritura para extrair um ensino. Aleluia. Paulo citou um salmo para falar acerca de graça concedida por Deus aos homens. É isso que se resume. Deus levou cativo o cativeiro. Aleluia. Está lá no Salmo 68. Lá, meu amado, não tem cargo eclesiástico. O Império Romano, que criou o cristianismo através de um rei que não era crente, chamado Constantino, querido. Agora deixa eu contar parte da história que não te falaram. Os reis naquele tempo, eles tinham seus historiadores, seus escribas, e narravam a história do jeito que eles queriam. O povo nem tinha voz, rapaz, acorda. Na Idade Média, o pessoal das lavouras
A galera do campo. Ô, querida, vai lá na história. A história é amarga. Se torcer as páginas da história, vai sair muito sangue. Mas você não acordou ainda, né, ô cabeçudo? Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Aí dali, teve Martinho Lutero, o pai do protestantismo romano. Tanto é que a igreja luterana pediu perdão pro Vaticano. Isso é uma outra história que você não sabe ainda, que você não pesquisa, né, cabeçudo? Então vamos lá. De uma forma bem simplória, eu quero falar para você que isso foi reconstituído. Aí, os templários, os maçônicos, os maçom, a maçonaria está aí. Maçonaria, cara. Teve 2 denominações que saíram de dentro dela e fora outras que tem por aí que você não sabe, que a maioria é tudo maçônico. A Igreja Batista e as Assembleias de Deus. Olha que sistema que é aquilo lá. É um sistema religioso, velho. Mas só que entende uma coisa: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. É aqueles que vão fazer a obra, os sinais, as curas, expõem a palavra. Quem falou que pregar a palavra te dá mérito de salvação? Quem falou que Deus pode te usar com sinais, prodígios e maravilhas e a tua alma vai ser salva? Onde está escrito isso? Olha o que Jesus ensinou. E hoje, o que tem de falsa profecia no nosso meio, falso profeta, não está no gibi, querido. E você precisa acordar. Acordar para a vida. Desperta. Vai pesquisar. O Google está aí. Wikipedia. Não coloca nenhum artigo lá sem verificar a veracidade. Tô só te dando um totozinho. Tem história lá. Mas você não quer, né? Tive um programa que fala sobre história do Brasil e é top. Além da nuvem, no YouTube. A história que não te contaram. A história, cara, ela é completamente ditada e fragmentos da verdade existem ali, mas ela não é 100%, não é nada contado. Agora, aquilo que o Espírito da verdade faz na Terra, e se você recebeu, é Ele que te guia toda a verdade, ele vai te tirar, ele te deixa no sistema e depois te tira dele. Entende o que é sistema? Entende o que é mundo? Não vos conformeis com este século, mas transformais com a renovação do vosso entendimento. Sistema em trevas, querido. Se nos dias de Jesus o próprio sistema do templo, do sacerdócio lá de Deus, estava corrompido, imagine hoje. Vou te citar um lugar. Vai lá em Camboriú, olha o comércio que tem lá de terno, de Bíblia, de tudo. E até de pregador. E aqui eu paro. Acorda. Vem pro bom pastor. O bom pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas. Jesus falou: eu sou o bom pastor. Aleluia. Simão, Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tem pastorzão aqui que pensa que a ovelha de Deus é de Cristo, é deles, velho. Estão malucos. O título subiu para a cabeça. Um título que, em outras vertentes do cristianismo, de pessoas que estudam, principalmente até no judaísmo messiânico, eles não são aceitos por causa da interpretação bíblica, que está errada. Pegou ou não? Shalom, tá? Até o próximo vídeo. Espero ter abençoado sua vida.